Seja muito bem-vindo ao Vexa, o canal onde o inexplicável deixa de ser apenas um rumor e se transforma em realidade diante dos seus olhos. Hoje, prepare-se para mergulhar em um caso que vai mexer com tudo que você acredita, sobre o tempo, o destino e os limites do impossível. Antes de começar, conta para mim de onde você está assistindo o Vexa agora? Coloque nos comentários, porque cada lugar do mundo pode esconder um segredo esperando para ser descoberto. Agora, apague as luzes, aumente o volume e esteja pronto para duvidar até daquilo que o espelho mostra. Há histórias que simplesmente desafiam qualquer tentativa de explicação racional, atravessando décadas e oceanos, como um sussurro que nunca se apaga. A história de Carlos Hernández, um simples pescador mexicano que desapareceu em 1933 e ressurgiu intacto em pleno centro de Nova York no ano de 2003, é uma dessas. A vila onde Carlos nasceu era tão pequena que sequer sonhava em um futuro turístico. Aninhada entre a mata fechada e as águas quentes do Caribe, era conhecida apenas pelos poucos que ali sobreviviam da pesca artesanal. Carlos e o irmão Miguel, órfãos de pai desde cedo, carregavam o nome da família no barco de madeira. La Esperança partiu antes do sol nascer, deixando para trás apenas pegadas na areia úmida e promessas silenciosas de voltar com peixe fresco para os vizinhos. Naquela madrugada de março de 1933, tudo parecia rotineiro. Mar calmo, céu tingido de dourado, a brisa carregando os primeiros sinais do dia. Os dois irmãos, como tantas vezes antes, se dividiram entre a proa e a popa do barco. Miguel cuidava dos apetrechos de pesca, enquanto Carlos, com sua calma habitual, se debruçava sobre as redes, fitando o horizonte. Bastou um instante de distração, Miguel se virou e, quando olhou novamente para a frente do barco, Carlos não estava mais lá. Nem um barulho, nem um respingo, só um vazio súbito e impossível de explicar. Miguel mergulhou, gritou, revirou as águas até perder a voz. Voltou à vila em estado de choque e por dias a comunidade se uniu em buscas incansáveis. Nenhum vestígio foi encontrado, nem corpo, nem roupa, nem sinal de luta. A explicação oficial foi simples, caso cruel em sua banalidade, morte por afogamento. Mas ninguém acreditava realmente nisso. Miguel, consumido pela culpa e pelo silêncio que o seguiu, nunca mais voltou ao mar, vivendo até o fim dos seus dias isolado do mundo. Décadas se passaram, o tempo tratou de enterrar aquela história no fundo do Caribe e na memória de poucos. Mas, então, em fevereiro de 2003, algo absolutamente extraordinário aconteceu. Um policial nova-iorquino foi chamado durante uma madrugada gelada para atender a um caso estranho perto da base da ponte de Brooklyn. Um homem jazia desacordado, encharcado, vestindo roupas antiquadas que pareciam ter atravessado uma máquina do tempo. Levado ao hospital, Carlos Hernández foi atendido como mais um indigente, até que detalhes começaram a surgir. A análise da água que empapava suas roupas revelou uma composição típica de Costa de Quintana Roo, no México, com micro-organismos que não existiam mais nos oceanos atuais. Para os médicos já era estranho o suficiente, mas a situação ficou ainda mais inusitada quando o homem acordou. Ele falava um espanhol carregado de expressões do início do século. Perguntava por Miguel, mencionava o barco lá à espera e olhava para a cidade moderna como se estivesse preso em um sonho incompreensível. Quando descobriram que, de fato, um homem chamado Carlos Hernández havia desaparecido no Caribe em 1933, exatamente como ele relatava, o espanto se espalhou entre os poucos envolvidos no caso. Mais estranho ainda, Carlos aparentava ter pouco mais de 30 anos, nenhum sinal de envelhecimento, nenhuma doença, nada que o denunciassem como alguém que já tivesse atravessado 7 décadas. As autoridades decidiram transferi-lo para uma unidade psiquiátrica especial, esperando encontrar um impostor,
talvez alguém com sérios distúrbios de identidade, mas o psiquiatra responsável, Michael Stevens, ficou surpreso. Carlos descrevia minúcias da vila onde nascera, citava pessoas, costumes, embarcações e até fenômenos naturais que só existiam nos arquivos históricos mais antigos. Seu modo de falar, seu vocabulário, até o modo como se espantava com carros e celulares, tudo era genuíno. O homem simplesmente não pertencia àquele tempo. E apesar disso, estava ali, vivo e perdido, pedindo pelo irmão. Durante as primeiras 48 horas, Carlos oscilava entre o choque e a confusão, tentando entender em que mundo havia acordado. Mas então, de forma abrupta, parou de responder. Não falava, não comia, não reagia a nada, como se sua mente tivesse simplesmente se desligado da realidade. Os médicos classificaram o caso como catatonia profunda, sem explicação clínica. E foi aí que tudo tomou um rumo ainda mais perturbador. O silêncio em torno do quarto onde Carlos Hernandes permanecia era denso, quase palpável. Não demorou para que figuras desconhecidas começassem a circular pelo hospital Creedmoor, no Queens. 3 homens de terno escuro, sem identificação visível, chegaram em um carro preto, sempre o mesmo, e foram recebidos com uma deferência que assustou até a direção da instituição. Diziam ser de uma agência federal, exibiam documentos confidenciais e, de repente, toda a ala psiquiátrica se tornou território interditado. A rotina de Carlos passou a ser monitorada por esses homens e por equipamentos que pareciam pertencer a outra era. Caixas metálicas com luzes, aparelhos que emitiam ruídos graves e displays que projetavam formas geométricas indecifráveis. Os funcionários do hospital receberam ordens para manter silêncio absoluto e apenas uma pessoa ousou desafiar o novo protocolo. A enfermeira Patricia Williams, com mais de 2 décadas de experiência. Patricia passou a vigiar discretamente os visitantes e, numa madrugada de maio, observou por uma fresta da porta algo que jamais esqueceria. Carlos estava de olhos abertos, conversando com os 3 homens, mas suas palavras não faziam sentido algum, como se descrevesse cidades invisíveis, portais líquidos e datas fora de qualquer calendário conhecido. Os homens o escutavam com um profissionalismo frio, anotando tudo. Na manhã seguinte, oficialmente, Carlos foi dado como morto. O laudo indicava falência neurológica decorrente do estado catatônico, e a cremação teria sido feita poucas horas depois. Só que Patrícia viu algo diferente. Os mesmos homens retiraram Carlos do hospital, coberto por um lençol, mas ela percebeu movimentos sob o tecido, como se ele ainda respirasse. Logo depois, o carro preto sumiu na madrugada. Quando tentou denunciar, Patrícia descobriu que seus registros de plantão tinham sumido, as câmeras de segurança estavam apagadas, e ninguém confirmava sua presença naquela noite. Seu relato foi abafado, mas, já aposentada, decidiu contar tudo em revistas clandestinas. Não foi só Carlos. Ao longo dos anos, ela presenciou pelo menos outros 6 casos semelhantes. Pessoas vindas de épocas diferentes que entravam em catatônia, recebiam a visita dos mesmos homens e em seguida desapareciam. Relatórios que vazaram anos depois atribuíram ao FBI um protocolo chamado X-230203, diretamente relacionado ao caso de Carlos. Entre as provas guardadas estavam análises da água de suas roupas, comprovando a origem caribenha da década de 30, fibras de vestimentas datadas entre 1931 e 1933 intactas, e por fim, impressões digitais idênticas a um registro feito por Carlos poucos dias antes de desaparecer. O que aconteceu durante aqueles 70 anos? Carlos atravessou um portal, esteve em um mundo ou foi vítima de uma experiência que o retirou do tempo. O caso foi selado com o mais alto grau de sigilo. As perguntas multiplicaram-se e a sensação de que existe uma engrenagem oculta regulando o fluxo do tempo e o destino dos que ousam atravessá-lo só aumentou.
Hoje, a história de Carlos Hernandes permanece trancada entre arquivos secretos e o silêncio dos que viram demais. E talvez só o mar do Caribe conheça toda a verdade.